E aí galera, meu nome é Gabriel Ferreira e eu sou estudante do Colégio Embraer Juarez Vanderlei e eu estou aqui para explicar a matéria de pressão. Antes de começar, lembre-se de ouvir o áudio sobre força, porque vai ser fundamental para entender a matéria. A pressão, medida em Pascal, é a força em newtons dividida pela área em metros quadrados. Para entender melhor, não depender de definições vagas, pense em uma agulha. A agulha é muito fina e por isso a pressão que ela executa é maior que a palma de sua mão. Então, para estourar um balão com a palma de sua mão, você vai precisar de muito mais força do que usando uma agulha. Isso acontece graças à pressão. A área de contato da agulha é muito pequena, fazendo com que a pressão seja altíssima. A pressão é calculada, como dito anteriormente, dividindo a força pela área de contato, e é por isso que a agulha estoura com facilidade o balão, pois ela tem pouquíssimos centímetros quadrados de área de contato. E agora você pode se perguntar como isso aconteceria na atmosfera. Bom, a atmosfera é composta por gases, e gases, assim como qualquer matéria no estado sólido ou líquido, também tem massa. Esse gás, sendo puxado para o centro do planeta graças à gravidade, exerce uma força, e essa força aplica uma pressão sobre toda a superfície do planeta. Ou seja, o peso dos gases da atmosfera causa uma pressão. A pressão existente na atmosfera é de 101.325 Pascal, mas não se preocupe em guardar esse número, porque usamos métodos diferentes para medir a pressão da atmosfera, e também porque os exercícios vão te dar essa informação. Já que, a princípio, não sabemos o peso da atmosfera, usamos um barômetro. O barômetro é feito invertendo um tubo de vidro de 1 metro de comprimento cheio de mercúrio sobre outro recipiente, também com mercúrio. Torricelli, o inventor do barômetro, notou que isso forma uma coluna de 76 centímetros de mercúrio. Isso, claro, quando ele estava à beira do mar. Mas não se preocupe com essa informação, porque o exercício te dará as informações necessárias. Apenas lembre-se de Torricelli e do barômetro. Recomendo que você pesquise também imagens dos barômetros, pois apenas com áudios pode ficar bem difícil de entender como eles funcionam. Além do barômetro, também usamos o ATM, que é correspondente à pressão causada pela nossa atmosfera. Ou seja, a nossa atmosfera causa 1 ATM de pressão. Bom dia para você que está assistindo. Meu nome é Henrique Martinelli, eu sou do segundo ano da sala EAC do Colégio Juarez Vanderlei. Eu estou aqui um pouco para falar sobre calorimetria, mais especificamente a diferença entre calor e temperatura, que também cai na prova do vestibulinho da Embraer, tudo bem? Então, para vocês entenderem essa diferença, quero que vocês imaginem o seguinte cenário. Nós temos 2 copos, os 2 com água, cheios de água. Só que um tem água fria e o outro tem água quente. E a gente pensa, bom, o que faz um ter água fria e o outro ter água quente? Bom, se a gente ampliasse no microscópio e a gente pudesse ver as moléculas de água, a gente ia perceber que as moléculas da água fria, elas se andam muito devagar. Elas são bem devagarzinho, enquanto as moléculas da água quente, elas são bem mais agitadas, certo? Então, essa agitação, esse nível de agitação molecular, a gente chama de temperatura, certo? Então, temperatura a gente pode dizer que é o nível de agitação molecular de uma determinada substância ou corpo, tudo bem? Agora, como que ocorre esse processo de variação de temperatura? Bom, eu quero que você imagine uma criança. Se você der muito açúcar para essa criança, ela vai ficar muito agitada. Vai começar a correr, começar a pular. Esse açúcar é como se fosse uma energia. Você dá energia para a criança, literalmente. Você dá energia para ela. Agora, essa energia também existe em nível molecular. Só que não é o açúcar. No caso dessa energia, a gente chama de energia térmica. Quanto mais energia térmica você fornece para um corpo, mais ele vai esquentar. E se você tirar a energia térmica dele, e tirando, ele vai esfriar. Ou seja, as moléculas vão se agitar e agitar menos, respectivamente, correto? Esse processo de transição de energia térmica é o que a gente chama de calor. Então, toda vez que a gente tem um corpo recebendo ou doando energia térmica, a gente fala que ele está recebendo calor ou doando calor. Se não tem essa transição de energia e se não tem variação de temperatura, não tem calor. Ou seja, calor não é uma coisa assim, por exemplo, nossa, tá calor. Não, calor é processo de transição de energia térmica, tá ok? E essa energia térmica, ela sempre transita do corpo mais quente para o corpo mais frio. Ou seja, se você, com um corpo aqui, nosso corpo está mais ou menos 36 graus Celsius. Se a gente encosta uma superfície com 20 graus Celsius, a gente vai sentir ele gelado. Por quê? Porque o nosso corpo está cedendo energia térmica para aquele objeto, até os dois chegarem na mesma temperatura. Quando os dois chegam na mesma temperatura, não tem mais calor,
porque não tem mais energia térmica em transição. Eles chegaram ao que a gente chama de equilíbrio térmico. Então, resumindo, temperatura é o grau de agitação molecular e calor é a energia térmica em movimento. Tá ok? Muito obrigado por ouvirem aqui.